Foi um dia animado para o Flamengo, tá? Teve jogador chegando para se apresentar, teve jogador indo embora, se despedindo do Flamengo, mas dizendo que volta em breve. Tem jogador que a qualquer momento vai chegar. Tem jogador envolvido em novela que em breve vai embarcar. Nossa, temos muitas informações. Informação também sobre o futebol, porque o Flamengo entra em campo nesse domingo, não é só mercado da bola, e o técnico Felipe Luiz pode ter 2 bons reforços caseiros, já que eles estão à disposição e treinaram normalmente nesse sábado, o dia do último treino antes do duelo com o Galo, nesse domingo no Maracanã. Tem informação também sobre Vitinho, lembra dele? Que em 2018 foi a contratação mais cara da história do Flamengo. Chegou, não performou como muita gente imaginava e pode estar de volta ao futebol carioca. A gente vai dizer para qual time. Calma, já já a gente fala sobre isso, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, soltar o dedo no like, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com todo mundo para que os rubro-negros fiquem sabendo de tudo que acontece lá no Flamengo. Mas, pessoal, nossa, como é bom fazer vídeo falando de notícias boas, sabia? Eu, particularmente, não gosto de ficar falando sobre crise, não, acho um saco. Mas, enfim, é bom demais falar sobre notícias boas. E a notícia boa chegou hoje, por volta de 6 horas da manhã. Emerson Royal, novo lateral direito do Flamengo. Na verdade, ele ainda não foi anunciado, porque está fazendo exames, aquela situação toda burocrática que você já conhece. Inclusive, a ideia do Flamengo é levá-lo ao Maracanã, ao gramado do Maracanã, junto com... rapaz, recebi uma informação boa aqui, que eu vou falar no vídeo já, tá? Junto com o Saul, que já foi apresentado, já vem treinando, a ideia do Flamengo é essa. E o Emerson Royal chegou bem demais, cara, interagindo com os torcedores. Tinha lá o sósia do Jorge Jesus, ele brincou no vídeo do Rodrigo Lima, repórter do Coluna do Fla. De verdade, eu fiquei na dúvida se de fato ele acreditou que era o Jorge Jesus ali ou se era o sósia e ele estava brincando. Eu não consigo interpretar como se ele de fato achou que fosse o Jorge Jesus. Não é possível que ele tenha imaginado isso. E aí eu fui apurar, galera, qual número de camisa o Emerson Royal vai usar no Flamengo. Ele vai usar 22, mesmo número que o Rodinei usava. E muita gente já estava chamando o Emerson Royal de um novo Rodinei, pela forma carismática dele, de, enfim, ficar dançando, fazer dancinha TikTok nas redes sociais. E agora, de fato, ele vai usar o mesmo número que o Rodinei usava aqui no Flamengo. Espero que ele tenha o mesmo sucesso que o Rodinei teve na reta final da passagem de Rodinei com a camisa do Flamengo, que foi muito boa. Então, Emerson Royal, a ideia do Flamengo é levá-lo junto com o Saul ao gramado Maracanã nesse domingo para ser apresentado à torcida presente no Maracanã. E quase que no mesmo horário que o Emerson Royal estava desembarcando, o Wesley estava indo. Pois é, o Wesley embarcando para se apresentar a Roma. Eu pude ver no vídeo do nosso companheiro Flazoeiro, o Guilherme, inclusive um abraço para ele, parabéns pelo trabalho que ele vem fazendo. O Flazoeiro divulgou o vídeo, eu pude ver ali o Wesley falando que é um até logo, que volta em breve, e teve uma parte que me chamou muita atenção. Ele falando sobre as críticas que ele recebeu durante muito tempo no Flamengo, e ele não reclamou das críticas, pelo contrário, ele disse que as críticas, sobretudo as construtivas, os fizeram ele crescer. Então, de verdade, assim, eu acho que a maturidade que o Wesley atingiu no Flamengo é algo que tem que bater palma. Dentro de campo ele ainda tem muita coisa a fazer. As críticas ajudaram muito o Wesley a crescer e ele reconheceu isso. Parabéns ao Wesley, que ele seja muito feliz na Roma, ele merece demais e também espero que um dia volte ao Flamengo. Por falar na venda de Wesley, gente, a venda do Wesley se tornou a quarta maior da história do Flamengo, junto com a do Gerson. Vamos lá, Vinícius Júnior, Real Madrid, 45 milhões de euros. Paquetá, Milan, 38,4 milhões de euros. Reinier, 30 milhões de euros para o Real Madrid. Gerson para o Zenit, 25 milhões de euros, que foi a multa rescisória. Wesley também, 25 milhões de euros, porém, ele pode chegar a 30, né, com as metas. E o Gerson também está na lista novamente quando ele foi vendido ao Olympique de Marseille por 20,5 milhões de euros. Galera, a informação que eu recebi aqui é boa porque é o seguinte, muita gente na dúvida como o Saul é visto pela diretoria e pela comissão técnica do Flamengo no ponto de vista função tática. E eu perguntei a uma pessoa do Flamengo e a pessoa me respondeu assim, como o Gerson, nós enxergamos ele para jogar
na vaga do Gerson. Então, fica aí a informação para vocês, porque eu acho uma informação muito boa, tá? Eu, particularmente, estava na dúvida de como o Filipe Luís gostaria de utilizar o meio espanhol, que faz várias funções no meio de campo. Inclusive, na apresentação, ele disse que gosta de jogar mais pelo meio central ali. É justamente onde o Arrascaeta joga. E aí eu fiquei na dúvida, será que ele vai botar o Saúl para brigar por vaga com o Arrascaeta? E não, tá aí a informação para vocês. Galera, enfim, a novela Jorge Carrascal tá perto do fim, tá, galera? Enfim, ainda bem, último capítulo chegando. Que novela, hein? Pelo amor de Deus, parecia a série Lost. Não acabava nunca. Mas vamos lá, eu postei nas outras redes sociais, novela perto do fim. Flamengo, Dínamo de Moscou e Atlético Mineiro iniciaram as trocas de documentos e estão finalizando os trâmites na operação envolvendo Carrascal. O Carrascal vai ser vendido pelo Dínamo ao Flamengo. O Rubens será vendido pelo Galo ao Clube Russo. Inclusive, o jogador do time mineiro, Rubens, já foi liberado para viajar e aguarda a passagem que será enviada pelo Dínamo. Uma das pessoas envolvidas na operação me resumiu toda a situação. Vene, questões meramente burocráticas, questões jurídicas mesmo, nada relevante, já era para estar fechada a negociação. A qualquer momento a gente finaliza, fecha aspas. Eu não posso falar o nome da fonte, obviamente, mas para vocês entenderem, não é pela questão de falta de dinheiro do Dínamo, é pela questão de agilidade, porque se o Dínamo fosse pagar o Atlético Mineiro, ia demorar muito para cair na conta do Atlético Mineiro, por questões geopolíticas. A gente sabe o momento que a Rússia está vivendo. Vocês sabem, eu não gosto de ficar falando a palavra aqui porque o YouTube, entre aspas, não entrega o vídeo quando a gente fala certas palavras aqui da maneira que deveria entregar. Pelo menos me explicaram isso, me ensinaram isso, e eu prefiro seguir a orientação. E aí, gente, o que vai acontecer? O Flamengo vai depositar na conta do Atlético Mineiro, porque vai ser extremamente rápido, entende? E o Flamengo, teoricamente, vai pagar o Atlético Mineiro em 2 parcelas. Na verdade, vai pagar o Dínamo, para resumir para vocês, em 2 parcelas pela compra de Carrascal. 12 milhões de euros, sendo uma à vista e a outra no segundo semestre do ano que vem, de 2026. Então tá tudo sendo finalizado e aí em breve o Carrascal viaja para se apresentar ao Flamengo. Então, galera, Carrascal será jogador do Flamengo em breve, repito, enfim, essa novela vai chegar ao fim. E para finalizar nosso vídeo, um pouco de campo e bola, o Flamengo finalizou a preparação para pegar o Atlético Mineiro nesse sábado. As boas notícias são: Alan e Gonzalo Plata estão à disposição. Alan, para mim, tem que ser titular. Gonzalo Plata, eu fico na dúvida, embora eu goste bastante do jogador, mas a ver como o Filipe Luís pretende armar o setor ofensivo do Flamengo. Acho que o Pedro tem que ser mantido no time titular também. De La Cruz, vocês já sabem, está no Uruguai, passando o final de semana com a família, então desfalca o Flamengo novamente. Pessoal, o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro nesse domingo, né? Lembrando que o De La Cruz não estará à disposição. Ele já não estaria à disposição, mas ele foi liberado para poder viajar e passar o final de semana com a família lá no Uruguai, depois de tudo que aconteceu nos últimos dias com esse jogador. Porém, o Filipe Luís pode ter 2 reforços caseiros aí, Gonzalo Plata e Alan. No treino desse sábado, eu estou gravando esse vídeo aqui sexta-feira à noite, 9h03 da noite, tá? E então, no treino desse sábado, o Filipe Luís vai bater o martelo, mas a chance é grande desses 2 jogadores ficarem à disposição contra o Atlético Mineiro. O Alan, ótima notícia, jogador que vinha atuando bem. Gonzalo Plata, jogador extremamente importante, e ele tem boas recordações diante do Atlético Mineiro. Ele que marcou aquele golaço lá na casa do Atlético Mineiro na final da Copa do Brasil. A ver como é que vai ser essa situação, e a gente vai trazendo atualizações aqui no canal Vene Casagrande. Vocês lembram quais foram as contratações mais caras da história dos clubes cariocas? Vamos lá, eu vou trazer para vocês. Botafogo foi esse ano. O volante Danilo, 22 milhões de euros. O Flamengo, vocês já sabem, mesma quantia, 22 milhões de euros pelo atacante Samuel Lino. O Flamengo ainda não oficializou, pelo menos até a gravação desse vídeo, mas está tudo acertado entre todas as partes. Em breve o jogador vai chegar ao Rio de Janeiro para se apresentar ao Flamengo. Inclusive a mãe dele nas redes sociais, no Instagram, compartilhou no history do Instagram uma imagem do Samuel Lino já com a camisa do Flamengo. Mãe, você é ansiosa? Não, aí mostra a mãe do Samuel Lino, já estão brincando com isso. A do Fluminense, a contratação mais cara da história do clube, 6 milhões de euros por Canóbio esse ano. E a do Vasco foi em 1999, Edmundo, na ocasião, 15 milhões de dólares. Para vocês verem a diferença, a discrepância do nível de dinheiro que os clubes têm à disposição, né? Flamengo é referência, que, enfim, o que o Flamengo fez financeiramente falando sozinho
sem SAF é um absurdo, é um case maravilhoso. O Botafogo se tornou SAF, então fica muito mais fácil o investimento. Inclusive, as leis do Brasil em relação à SAF facilitam demais que o John Texel e outros acionistas, donos de SAFs por aí, possam fazer investimentos altos da maneira que eles vêm fazendo. A legislação ajuda bastante. O Fluminense não goza de um prestígio financeiramente falando, né? 6 milhões de euros no Canóbio. E o Vasco a gente sabe que vive uma fase terrível. Inclusive o Pedrinho, presidente do Vasco, em uma entrevista coletiva quinta-feira, disse que encontrou até gato na luz do clube. Assim, assustador o que ele falou na entrevista coletiva. Mas fica aí a curiosidade para vocês. Por falar nisso, galera, a gente criticou bastante aqui o José Boto pela demora nas contratações, por tentar trazer um jogador totalmente desconhecido, o Mickey Johnston, mas agora o trabalho dele precisa ser reconhecido e elogiado. Trouxe Jorginho, entre aspas, de graça, já para a Copa do Mundo de Clubes. Trouxe o Saúl espanhol, entre aspas, de graça. Quando eu falo entre aspas de graça, porque teve que negociar salário e luvas, tanto o Jorginho quanto o Saúl. Mas o Flamengo não pagou pela transferência, assim como aconteceu com o Danilo, por exemplo, ainda no primeiro semestre. Samuel Lino, uma baita contratação, gente. O José Boto tirou um jogador do Atlético de Madrid, um jogador que tem potencial para continuar na Europa. Em outros clubes europeus queriam, inclusive, e ele conseguiu contratar o Samuel Lino. Emerson Royal, considero também uma boa contratação, jogador de 26 anos, estava a caminho do futebol turco. José Boto foi e contratou. Carrascal, embora seja uma demora absurda para contratar, mostrou convicção, está indo até o fim, vai trazer o jogador. E ainda vendeu o Wesley por um valor maravilhoso. 25 milhões de euros fixos, mais 5 em metas. Se bate as metas em 30 milhões de euros. E tem um detalhe que não pode passar batido. Todas as negociações sem viajar, sem a tal da Eurotrip, aquela fanfarronice toda que eu considerava uma fanfarronice danada. Certa vez foram tentar buscar o Jorge Jesus, apareceu, enfim, na câmera lá no estádio. Negócio, eu não gostava muito daquilo não. Então o José Boto agora merece os elogios. Pessoal, vamos falar do Paquetá agora, porque a imprensa inglesa está noticiando aí que o Paquetá não será condenado, enfim, vai passar ileso nessas acusações de manipulação que ele sofreu lá na Inglaterra. E eu tô vendo muito torcedor do Flamengo comemorando, entre aspas. É óbvio que tem que comemorar, sobretudo o lado humano, né? Porque se ficou comprovado que ele é inocente, eu particularmente não ia ficar só comemorando se eu fosse o Lucas Paquetá, não. Cara, eu ia tentar ver isso aí, porque a imagem dele ficou muito danificada. Ele deixou de ir para o Manchester City na ocasião, jogar com o Pep Guardiola. Enfim, tomara que ele seja inocente mesmo, é para isso que eu torço. Mas o torcedor do Flamengo tá fazendo hashtag se ele for inocente. Aí é a opinião, tá? Eu não consigo imaginar o West Ham liberando o Lucas Paquetá, ainda mais agora, ele sendo inocente, não liberou antes, com a possibilidade de ser condenado. E outra, ainda não é oficial, isso precisa ser dito. É a imprensa inglesa noticiando que ele não será punido, tá? Ainda não é oficial, pelo menos até a gravação desse vídeo, a qualquer momento o resultado pode sair. Espero que ele seja inocente. Mas ele sendo inocente, isso não quer dizer que as chances de ele vir para o Flamengo aumentam. Eu não consigo imaginar o West Ham liberando esse jogador para o Flamengo. É um jogador de muita qualidade, super valorizado. Eles investiram muito alto. O Flamengo pode fazer uma proposta. Também não acredito no Flamengo fazendo uma proposta que possa balançar o West Ham. Mas isso é minha visão. Porém, vale a resenha. É óbvio que eu queria o Lucas Paquetá e entro na onda da hashtag aí, Lucas Paquetá no Mengão. Para mim seria maravilhoso. Torço para o Flamengo, sou fãzaço do futebol do Paquetá, seria ótimo, mas, enfim, acho bem difícil. Para finalizar nosso vídeo, galera, o site Metrópolis trouxe aí a informação. Bruno Henrique vira réu por estelionato e manipulação de partida. O jogador do Flamengo responderá por 3 crimes. O atacante foi denunciado pelo Ministério Público e agora passa a responder criminalmente. A 7ª Vara Criminal de Brasília aceitou a denúncia do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios nesta sexta-feira e tornou réu o atacante do Flamengo, Bruno Henrique, por manipulação de resultado após ele ter recebido um cartão amarelo para favorecer apostadores em uma partida válida pelo Campeonato Brasileiro 2023. Com isso, o atleta passa a responder criminalmente pelos crimes de manipulação de resultado esportivo, estelionato consumado em coautoria e tentativa de estelionato em coautoria 2 vezes. A pena máxima pode chegar a 17 anos. O caso foi revelado em primeira mão pelo Metrópolis. Está aí a informação. Eu vou repetir o que eu falei sobre o Paquetá, gente. Torço muito, de verdade,
para que ele seja inocente, porque o Bruno Henrique, para mim, é o ídolo da história do Flamengo. Sou fãzaço da pessoa Bruno Henrique. Nunca tive contato com ele, vou ser sincero. Nunca falei com ele, mas sou fã da pessoa Bruno Henrique, a forma como ele é, a forma como ele trata, a forma como ele lida com a instituição Flamengo. Sou fãzaço dele. Espero que ele seja inocente. De verdade, vou torcer para isso. Mas é óbvio que a justiça vai apurar da melhor maneira possível. O Flamengo segue movimentando o mercado da bola e os bastidores do futebol brasileiro com força total. A principal novidade é a chegada do espanhol Saúl Ñíguez, ex-Atlético de Madrid e Sevilha. O meia assinou contrato com o rubro-negro até o final de 2028 e desembarca no Rio de Janeiro com status de estrela. Saúl recusou uma proposta do futebol turco por questões pessoais e decidiu vestir a camisa do Mengão, onde vai reencontrar o ex-companheiro Filipe Luís, agora técnico da equipe. A torcida já vibra com a contratação de um jogador com bagagem europeia, que promete elevar ainda mais o nível técnico do meio-campo flamenguista nesta segunda metade da temporada. Mas o Flamengo não para por aí. A diretoria fez uma proposta pesada ao Atlético de Madrid para tentar trazer o atacante Samuel Lino. A oferta gira em torno de 25 milhões de euros pelo jogador e mais 5 milhões para convencer o atleta. Lino é visto como uma peça importante para fortalecer o lado esquerdo do ataque, especialmente com as possíveis saídas e incertezas no elenco. E as investidas continuam. Outro nome na mira é o argentino Lucas Beltrán, da Fiorentina. O clube carioca já sinalizou com uma proposta de 15 milhões de euros. Beltrán, que brilhou no River Plate, não teve o desempenho esperado na Itália e vê com bons olhos uma volta à América do Sul. O Flamengo está agressivo, e o recado está dado. O clube quer ser protagonista em todas as frentes. No entanto, nem tudo são flores. O atacante Bruno Henrique foi denunciado pelo Ministério Público por suposto envolvimento em fraude de apostas esportivas. Caso condenado, ele pode pegar até 17 anos de prisão. Apesar da gravidade da acusação, o Flamengo mantém o jogador no elenco e reforça a confiança no processo legal, defendendo o direito à ampla defesa e ao contraditório. Filipe Luís evitou se aprofundar no caso, mas pediu respeito à imagem do atleta e foco no futebol. A diretoria também não pretende tomar decisões precipitadas e vai aguardar os desdobramentos do caso na justiça. Dentro de campo, o clima é de festa. O Flamengo conquistou recentemente a Supercopa do Brasil ao vencer o Botafogo por 3-1 em Belém. A atuação segura e vibrante rendeu ao time mais uma taça em 2025, consolidando o projeto de Filipe Luís no comando técnico. Bruno Henrique, apesar da polêmica fora de campo, foi eleito o melhor jogador da final, mostrando que ainda tem muito futebol a oferecer. O título animou a torcida e elevou a confiança do elenco para o restante da temporada. A expectativa agora é que os reforços engrenem rapidamente e que o Flamengo siga empilhando vitórias e taças, como manda a tradição rubro-negra.